Imagina você com todas as suas contas pagas, com uma fonte de renda sem necessidade do seu trabalho, com todo o tempo livre que você necessita. E aí, ficou ansioso? Só de pensar, eu não aguento. Mas a questão é o seguinte: o que você faria com todo esse tempo livre? A maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, eu sempre escuto: eu aposentaria. Eu não trabalharia mais. Ou eu ajudaria fulano, ciclano e beltrano. Mas a questão é a seguinte: a questão aqui não é sobre o dinheiro, a questão é sobre a sua mente. Quando eu falo de mente para controle de ansiedade, eu preciso de dividir a mente em 3 partes. A primeira parte dela é o consciente, a segunda parte dela é o subconsciente e a terceira parte é o inconsciente. Qual que é a grande dificuldade da ansiedade? A ansiedade, ela se aloja normalmente no agora. Somente 10% das suas decisões, elas estão no presente, elas estão na mente consciente. Eu trouxe até uma frase para falar um pouco mais sobre o que é a ansiedade. A ansiedade é o excesso do presente no futuro. Não. A ansiedade é o excesso do futuro no presente. Tá vendo que eu já tô lendo a frase e pensando em alguma coisa lá no futuro? Então esse é um exemplo de como acontece o processo de ansiedade. Eu tô aqui agora, tô gravando esse vídeo, só que todo esse roteiro, ela tá na minha mente consciente, que representa 10%. Os outros 90% é tudo subconsciente e inconsciente. Então 90% é o que eu já sei, é o repertório que eu já estudei. O conteúdo que eu tô passando para você hoje, eu li no livro ontem. 90% dessas decisões eu não consigo controlar. Como eu não consigo controlar, eu só controlo 10%, que é a mente consciente. Isso vai gerando um excesso de pensamento do futuro no presente. 10% presente, 90% eu fico pensando no futuro, no futuro, no futuro. Tanto é que eu fui comentar a frase com você e eu já antecipei a palavra antes de ler a palavra. Tá vendo como que eu também são micromomentos de ansiedade, né? Quando a gente pega algumas referências, o Dr. Augusto Cury, ele fala que é a síndrome do pensamento acelerado. Eu tenho 1000 pensamentos por segundo. Só que esses 1000 pensamentos por segundo, nem todos são conscientes. E você acabou de aprender que somente 10% é consciente. O resto tudo é subconsciente e inconsciente. E qual que é a técnica que eu utilizo para conseguir controlar minha ansiedade, controlar meus pensamentos, controlar minhas emoções? Essa técnica é eu que utilizo, foi eu que criei. Tem um pouquinho de mindfulness, que mindfulness nada mais é do que como se fosse uma técnica de meditação, só que a técnica que eu mais gosto não é de meditação, porque quando eu sou acelerado, se eu tento meditar, eu pioro, eu fico mais acelerado ainda, com mais pensamento ainda, e eu vivo mais o futuro ainda. Então a meditação é um grande problema se você está ansioso, se você está com a síndrome do pensamento acelerado. Eu gosto da técnica do movimento. Essa foi a técnica que eu criei, funciona muito bem pro Altino. Ontem, por exemplo, estava aqui no escritório e tem muita coisa para fazer. Eu tenho 20 tarefas pendentes. Como eu tenho várias pessoas que trabalham comigo, eu tenho uma empresa, eu opero o mercado financeiro, eu faço day trade, eu tenho que administrar muita coisa. E todas essas coisas, elas ficam dentro da minha cabeça. Então ontem eu estava sentado aqui, mexendo no computador, respondendo algumas coisas, fazendo alguns processos estratégicos, e eu comecei a ficar ansioso. E eu me conheço, eu sei que começa uma dor no peito aqui embaixo, eu começo ansioso, é tanta coisa para fazer que eu estou produzindo, mas mesmo assim, 10% eu tô no agora, tô produzindo, só que 90% é inconsciente, ó. Altino, você tem que fazer isso. Altino, você tem que fazer aquilo. Altino, olha isso, olha aquilo. Tudo no subconsciente e no inconsciente. O que eu faço? Eu parei o que eu estou fazendo, falei, olha, não vou fazer mais agora, vou movimentar, é a técnica do movimento. Então eu saí daqui, peguei o carro, comecei a dirigir. E aí eu fui com o Carlos mora próximo à minha casa, ele foi embora também. E eu parei o carro, falei assim, dirige aqui. Coloquei ele pra dirigir e fui comendo a minha marmita de comida. Então eu comendo a comida pra quê?
Terminar de comer a comida, eu vou deixar o Carlos na casa dele e já vou pra academia treinar. Então eu comecei a dirigir. Quando você dirige, você faz uma outra coisa. Então eu já esqueço um pouquinho de tudo que eu tenho que fazer, dos meus problemas. Eu almocei, então a minha refeição é muito importante, porque quando você come, muita gente desconta a ansiedade na comida, e eu cheguei a pesar quase 100 quilos por conta disso, porque eu chegava em casa, pedia iFood, pedia mais comida, então eu comia minha marmitinha, porque se eu fico mais ansioso ainda, eu vou comer besteira, então não posso. Então eu comi meu arroz, meu peixe e minha salada dentro do carro, sem nenhum problema. Deixei o Carlos na casa dele e fui pra academia. Na academia, já troquei de roupa rapidinho ali, comecei a dar meu treino. E eu tinha 40 minutos de treino, porque eu tinha uma outra reunião marcada às 16 horas. Então eu fiz 40 minutos de treino rápido, peguei as coisas, fui lá pra casa, dei um beijinho na minha filha, respirei junto com ela, já acalmei. Depois do treino, eu já libero hormônios, que são bons, então é uma forma de controlar a ansiedade. Por isso que os especialistas falam que o exercício físico é tão importante. Se você não consegue ir na academia, levanta e dá uma caminhada. Sabe o que eu faço para controlar minhas emoções aqui no escritório? Eu saio e vou lá embaixo tomar um sol, aí eu ando ali, vou tomar um café, compro uma água com gás, só para sair desse ambiente. É o movimento, eu estou movimentando. Se você tá, Altino, mas eu trabalho CLT, por exemplo, eu não consigo movimentar. Levanta da sua cadeira e vai pegar um café. Se é motorista de aplicativo, para o carro, fecha o carro e vai numa loja, andando mesmo, caminhando, uma avenida bonita, faz uma caminhadinha, volta, coisa de 3 a 5 minutos. Com isso, você já quebrou esse processo de pensamento acelerado, você já quebrou a ansiedade. Então, quando eu saí do escritório ontem, eu já quebrei um pouco da ansiedade. Eu já parei de pensar em tanta coisa que eu tinha pra fazer. Falei, olha, o foco agora, de manhã cedo, eu trabalhei, fiz minha operação no mercado financeiro, fiz um panorama pré-mercado, fiz um vídeo pro Instagram, postei stories, depois fiz uma operação dentro do mercado financeiro, depois fiz umas 3 ou 4 reuniões, tive umas 4 ou 5 decisões estratégicas. Tá vendo que o meu dia já foi bastante produtivo? Se o meu dia já foi muito produtivo, por que eu tô ansioso? Eu tô ansioso porque é algo que eu não consigo controlar, porque eu agora representa somente 10%. O que você acha dessa técnica de movimento? Preciso que você faça ela, preciso que você guarde isso na sua mente consciente. Se possível, anota também, pega um caderno, falou assim, ó, vídeo do Altino, canal Altino Júnior Investidor, técnica do movimento, e começa a fazer a técnica do movimento. E se você não é ansioso, mentira, todo mundo é ansioso, né? Mas se você acha que você não é ansioso, compartilha esse vídeo com alguém que você tem certeza que é ansioso, e pensa direitinho, porque eu tenho certeza que no fundo, você tem um pensamento acelerado, você é um pouco ansioso. Porque nesse mundo, correria, onde a gente escuta áudio de 2x, você recebe uma mensagem no WhatsApp e você coloca 2x. É um mundo acelerado. O mundo, atualmente, ele faz com que nós sejamos pessoas aceleradas e ansiosas. Por isso que você precisa ter técnica para controlar essas emoções e essa ansiedade. Já compartilhou? Coloca no seu grupo de família, compartilha com 5 amigos, que eu tenho certeza que você vai transformar a vida das pessoas. Inclusive, foi com essa técnica do movimento que eu consegui perder bastante peso, perdi mais de 20 quilos. Essa técnica do movimento me ajuda sempre a controlar minhas emoções. Então é movimento, eu pratico esporte, eu sempre tenho em mente o que eu vou comer, porque as minhas refeições controladas, isso também é uma forma de facilitar o controle de peso e o controle da minha saúde. A ansiedade, ela não é um fator só, são vários fatores que vão desencadear a ansiedade. Por isso que é importante controlar todas as áreas da sua vida. A sua área financeira, que é uma das mais importantes de todas, que a conta em atraso gera muita ansiedade. A sua área profissional, controlar a área que está ligada à família, o seu lazer, a sua parte espiritual, tudo isso é importante para controlar a sua ansiedade. Comenta aqui comigo nesse vídeo o que você acha mais difícil para controlar de ansiedade. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe esse vídeo e bora cuidar da nossa mente, das nossas emoções e do nosso dinheiro. Altino Júnior na área. Valeu!